Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 17 de agosto. Ministro Ricardo Lewandowski determina que o governo federal garanta vacinas para a segunda dose contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Decisão liminar atende parcialmente a pedido do governo paulista, que questionou mudanças nos critérios de distribuição de imunizantes. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Supremo decide que norma que reduziu a alíquota de ICMS nas operações interestaduais com importados é constitucional. Ministro Alexandre de Moraes mantém prisão preventiva de acusado de golpe com criptomoedas. Presidente do TSE detalha barreiras de segurança do sistema eletrônico de votação em palestra virtual. O ministro Ricardo Lewandowski determinou liminarmente que a União garanta ao Estado de São Paulo a remessa das vacinas necessárias para complementar a imunização das pessoas que já tomaram a primeira dose. O ministro do Supremo atendeu parcialmente a pedido feito pelo governo estadual na semana passada, após o Ministério da Saúde mudar o critério para a distribuição de vacinas. Na decisão, Lewandowski afirma que a previsibilidade e a continuidade da entrega das doses de vacinas contra a Covid-19 são fundamentais e que qualquer alteração na política nacional de distribuição de vacinas precisa ser previamente informada aos entes federados, concedendo um prazo razoável para que eles se adaptem às novas diretrizes. A liminar segue para referendo no plenário da Corte. Hoje teve sessão do Conselho Nacional de Justiça. O destaque foi a aprovação de prazos para que processos no Estado do Espírito Santo sejam digitalizados. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça definiu que após a integração das comarcas do Espírito Santo ao PJE, processo judicial eletrônico, os processos físicos deverão ser digitalizados, no máximo em 3 anos. Segundo o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, o prazo é razoável e, a partir da integração, esse procedimento poderá ser concluído de forma ainda mais rápida. A integração, ela, evidentemente, ela carrega o maior número de pessoas para operar a digitalização. Então, o que diz o presidente? Eu, uma vez integrando, digitalizo. Entendeu? Então, eu acho que a solução é razoável, porque uma vez integrada, teria 3 anos para para terminar essa digitalização das comarcas. Os conselheiros também aprovaram uma recomendação para que os tribunais celebrem acordos com o Ministério Público, defensorias, procuradorias, OAB e polícias, com o objetivo de dar mais eficiência às comunicações de atos processuais. E ainda na sessão desta terça-feira, foi aprovado um ato normativo que determina que sejam apreciados com prioridade os casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência em ações envolvendo violência doméstica. A consultora jurídica Karina Zucolotto traz os destaques da sessão plenária de amanhã do Supremo Tribunal Federal. Olá, boa noite. Amanhã, quarta-feira, é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. A pauta dirigida já foi publicada, são pelo menos 5 processos em perspectiva de julgamentos e o primeiro deles, a possível retomada do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona um dispositivo trazido pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, já proferiu seu voto em 2020 pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que retira dos entes da Federação, estados, municípios, a União e o Distrito Federal, a obrigatoriedade de instituir o regime jurídico único para servidores. Segundo a relatora, a ministra Carmen Lúcia, não teria sido observado o devido processo legislativo para aprovação da emenda à Constituição, qual seja a aprovação do texto em 2 turnos por um quórum, uma maioria qualificada de 3/5. Também na pauta de julgamentos, uma outra ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, em que se discute a constitucionalidade de uma medida provisória editada em 2001 e o respectivo regulamento também de 2001,
que alterou uma lei de 1976 e que dispõe sobre o mercado imobiliário de valores imobiliários e que cria a Comissão de Valores Imobiliários também, a CVM. O argumento aqui é de que a medida provisória teria sido editado quando um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal aguardava apenas a sanção ou veto do presidente da República, o que seria vedado pela Constituição Federal. Outros julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal você pode conferir na pauta e no site da Suprema Corte, stf.jus.br. A sessão plenária começa amanhã, quarta-feira, a partir das 14 horas. Você acompanha tudinho na íntegra aqui na TV Justiça. A gente te espera. A primeira turma do Supremo manteve a suspensão de todas as ações trabalhísticas sobre a política nacional, política salarial da Petrobras, até que o plenário decida sobre o assunto. A Petrobras entrou com uma reclamação no Supremo contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST manteve o pagamento a um funcionário da estatal de diferenças salariais decorrentes da contagem dos adicionais da prestação de serviço em condições especiais, dentro do limite da chamada remuneração mínima por nível e regime. Segundo a Petrobras, o TST não teria respeitado uma decisão do ministro Dias Toffoli, quando assumiu interinamente a presidência do STF em julho de 2018. O ministro suspendeu a tramitação de todas as ações individuais e coletivas que discutem as diferenças salariais até que o plenário decida sobre o assunto. Em junho de 2020, o relator da reclamação da Petrobras, ministro Alexandre de Moraes, confirmou a decisão de Dias Toffoli e foi seguido pelo então ministro Marco Aurélio. Nesta terça-feira, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia também acompanharam o voto do relator. A primeira turma também decidiu por unanimidade levar para o plenário uma outra decisão: a suspensão de todos os processos sobre diferenças inflacionárias decorrentes do Plano Collor I. Ainda nesta terça, o presidente da primeira turma, ministro Dias Toffoli, comunicou que a partir da próxima semana, as sessões do colegiado terão início às 2h30 da tarde, não mais às 2 horas. O ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva de um homem acusado de golpe com criptomoedas preso em Minas Gerais. Segundo o inquérito policial, ele embolsava o dinheiro investido e não restituía os clientes, num golpe que resultou no recebimento ilegal de R$ 445 mil. Ao negar a revogação da prisão, o ministro Alexandre de Moraes observou que pedido de liberdade anterior ainda aguarda julgamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça. Ele também entendeu que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, já que a suposta prática criminosa teria se prolongado por mais de um ano. E veja a seguir os detalhes da pauta de julgamento de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos em instantes. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Hoje tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz mais informações direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, na sessão de logo mais, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar um recurso do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de Marcelo Rod Crivella, suplente de deputado federal, e do suplente de deputado estadual, Alessandro Silva da Costa. Eles foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. O TRE do Rio de Janeiro entendeu que houve irregularidade em um encontro com funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. O evento foi divulgado como uma reunião de funcionários da Conlurb com o então prefeito da cidade, Marcelo Crivella, para tratar de questões trabalhistas. Mas, no entendimento do regional, o que houve foi um comício com a participação de Marcelo Crivella, Marcelo Rod Crivella e Alessandro Silva da Costa.
William, nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou de um evento promovido pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. O ministro Barroso defendeu o sistema eleitoral brasileiro e também destacou as novas medidas de transparência do processo de votação. O tema do Conexão CESA foi segurança, transparência e auditabilidade do sistema eletrônico de votação brasileiro. Durante a palestra virtual, promovida pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou as barreiras que garantem a segurança do voto eletrônico, como zerésima, boletim de urna e registro digital do voto. Todas defendidas por presidentes e ex-presidentes do TSE, instituições brasileiras e procuradores gerais eleitorais. O sistema eletrônico brasileiro, ele é um sistema seguro, transparente e auditável em todas as suas etapas. O ministro Barroso também falou sobre o teste público de segurança, TPS. Durante o processo, qualquer pessoa maior de 18 anos e quite com a Justiça Eleitoral pode fazer testes na urna eletrônica e tentar encontrar alguma vulnerabilidade. Caso seja detectada, ela é corrigida antes das eleições. O presidente ainda lembrou que determinou novas medidas para reforçar a transparência do sistema eletrônico. Há de abrir o código-fonte das eleições, ou seja, o programa das eleições, ficará aberto para todos os partidos políticos um ano antes das eleições. Antes eram 6 meses. Aumentar o número de urnas que são submetidas à auditoria independente. Mas relembrando, atualmente são 100, tem que ser um número compatível com a auditoria em ambiente controlado. Tudo tem que ser filmado, porque senão é possível dizer, eu votei num e apareceu outro. Também foi criada uma comissão externa com integrantes da sociedade civil e de instituições públicas para fiscalizar e acompanhar o funcionamento do sistema eleitoral. O presidente do TSE reforçou os riscos que o voto impresso ofereceria caso fosse implementado, entre eles a quebra do sigilo do voto. O ministro lembrou ainda a trajetória que viveu desde a posse no TSE, em maio de 2020, e os cuidados sanitários que tomou para que as eleições ocorressem de forma segura. Também criticou o extremismo e o descrédito às instituições democráticas. É o discurso de que se eu perder, o jogo não é limpo. Se eu perder, é porque teve fraude. Que uma causa que precisa de ódio, de mentira, de desinformação e de teorias conspiratórias não pode ser uma causa boa. O Tribunal Superior Eleitoral também esteve presente em evento no Equador que discute o impacto da pandemia e das notícias falsas nas eleições. O evento Pandemia, Desinformação e Eleições, realizado pelo Conselho Nacional Eleitoral do Equador, contou com a participação de representantes de órgãos eleitorais da Bolívia, México, Peru, República Dominicana, El Salvador, Colômbia, Panamá e Brasil, que compartilharam informações detalhadas do processo eleitoral em seus respectivos países durante a pandemia. Mesmo com dimensões continentais e aproximadamente 148 milhões de eleitores num cenário de pandemia, o Brasil recebeu elogios da equipe de observação da Organização dos Estados Americanos ao final das eleições de 2020. O relato da experiência de sucesso do pleito do ano passado foi de extrema importância na reunião realizada na tarde desta segunda. Por videoconferência, o assessor-chefe de Assuntos Internacionais e Cerimonial do TSE, José Gilberto Scandiuti, detalhou as medidas adotadas para garantir a saúde das eleitoras e eleitores, como o adiamento das eleições e o protocolo sanitário feito a partir de consultas com especialistas e autoridades sanitárias, e o apoio do setor privado na doação de máscaras, álcool em gel e outros equipamentos para que todos pudessem votar com segurança. Outro ponto primordial para o sucesso das últimas eleições foi o combate às fake news, com o uso de ferramentas de checagem de notícias, como a página Fato ou Boato, espaço virtual criado em parceria com agências de checagem para desmentir notícias falsas sobre o processo eleitoral.
além de parcerias com plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. O evento segue nesta terça-feira com palestras e mesas redondas. Parte do conteúdo está disponibilizado no canal do Conselho Nacional Eleitoral do Equador no YouTube. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, contrato de franquia não pode ser assinado. Contrato de franquia não assinado pode ser considerado válido se o comportamento das partes demonstrar aceitação do negócio. Ao negar provimento ao recurso especial interposto por uma empresa franqueada de intercâmbio esportivo, os ministros da terceira turma do STJ consideraram válido o contrato de franquia, mesmo sem a assinatura da franqueada. De acordo com o colegiado, o comportamento da franqueada demonstrou a aceitação tácita do acordo. A franqueadora ajuizou a ação de rescisão contratual em razão de suposto inadimplemento contratual pela franqueada. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar rescindido o contrato de franquia por culpa da franqueada, condená-la ao pagamento de multa no valor de R$15 mil e de indenização por perdas e danos em R$100 mil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a existência e a validade da relação de franquia entre as partes e manteve a sentença. A empresa, então, recorreu ao STJ. No recurso especial, a franqueada pediu a reforma do acórdão do TJDFT. Alegou que o contrato seria nulo pela inexistência da forma escrita do acordo, exigida pela Lei 8.955. Diante dessa suposta invalidade, a empresa argumentou que o contrato seria incapaz de gerar obrigações às partes. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que, salvo quando a lei requer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio. Para a magistrada, a exigência legal de forma especial é questão relativa à validade do negócio. Porém, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva no exercício de direito subjetivo ou mesmo redutor do rigor da lei. A ministra Nancy Andrighi defendeu ainda que a conservação do negócio jurídico significa dar prioridade à confiança da outra parte da relação contratual. A turma seguiu o voto da relatora e, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial da franqueada e confirmou a rescisão contratual por descumprimento. E no próximo bloco, o STF decide que redução de alíquota interestadual de ICMS para bens importados é constitucional. Voltamos já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Por maioria, o Supremo decidiu que é constitucional a redução de alíquotas interestaduais do ICMS de bens importados. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Corte. As unidades da federação disputam para ver quem consegue atrair mais investimentos e negócios para os seus territórios. Vários estados davam incentivos fiscais sobre as operações de importação para estimular a arrecadação. Isso aumentava a competitividade dos produtos importados em relação aos produtos nacionais, resultando na diminuição da produção nacional. Era a chamada Guerra dos Portos. Na tentativa de acabar com essa disputa, em 2012, o Senado Federal editou uma resolução que fixava a alíquota interestadual do ICMS em 4% para bens e mercadorias de origem estrangeira, o mesmo valendo para bens industrializados no país com conteúdo de importação superior a 40%. Essa resolução acabou sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Um dos argumentos era que o Senado não tinha competência para instituir alíquotas diferenciadas para determinados produtos e serviços. Também alegava discriminação entre produtos estrangeiros e nacionais. O caso foi analisado pelo plenário virtual.
O relator da ação, o ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade da norma, mas ele foi voto vencido. O entendimento que prevaleceu foi do ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que a resolução do Senado se propõe a solucionar, mediante definição de alíquotas, repercussões negativas nas operações interestaduais, ainda que tenham alcançado repercussões outras e ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Para Gilmar, o Senado não entrou em matéria que, pela Constituição, demandaria lei complementar. Com isso, o plenário, por maioria, decidiu que a norma do Senado é constitucional. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, pela natureza executória, cabe à Justiça apreciar a ação de despejo, mesmo quando há compromisso arbitral. A decisão ocorreu por unanimidade e os ministros entenderam que, em razão da natureza executória, é da competência do juízo estatal a ação de despejo por falta de pagamento, mesmo quando existir compromisso arbitral firmado entre as partes. No caso analisado, um shopping ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento contra uma empresa locatária. Além de parar de pagar, a empresa teria abandonado o imóvel locado em junho de 2010, acumulando uma dívida de R$ 182 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença que declarou o contrato de locação rescindido e afastou a competência do juízo arbitral sob o fundamento de que, por estar resolvido o contrato de pleno direito em razão do abandono do imóvel, teria sido superada a necessidade de apresentação do objeto do litígio ao árbitro, estando exaurido seu conteúdo. Ao STJ, a locatária sustentou que as partes celebraram expressamente o compromisso de submeter ao juízo arbitral todos os litígios decorrentes do contrato, renunciando ao direito de recorrer ao Poder Judiciário. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que a jurisprudência do STJ admite que, por acordo de vontades, as partes podem submeter aos árbitros a solução de determinadas questões. No entanto, o ministro destacou que nos processos de execução forçada, o judiciário não pode ser excluído da apreciação, porque os árbitros não têm poder para a prática de atos executivos. Com esse entendimento, o relator também negou provimento ao recurso especial da locatária, mas por fundamento diferente do Tribunal Paulista, reconhecendo a competência exclusiva do judiciário para apreciar a ação de despejo em razão da natureza executória da pretensão. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça fixou os critérios para a validade da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, na análise de pedido de nulidade do procedimento arbitral, reconheceu a ocorrência de decadência porque a impugnação, baseada exclusivamente na lei de arbitragem, foi apresentada após o decurso do prazo de 90 dias previsto na mesma lei. Além disso, o TJ ressaltou que a matéria apontada não está prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. A controvérsia analisada teve origem em ação de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na qual se alegou a nulidade do processo por cesseamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial e deficiência na instrução da ação. Ao pedir a reforma do acórdão do TJ de São Paulo, o autor da impugnação defendeu que o prazo decadencial de 90 dias deveria ser observado somente para a ação declaratória de nulidade autônoma. Argumentou ainda que a lei de arbitragem autoriza que a nulidade da sentença arbitral seja suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, sem que houvesse, nesse caso, a incidência da decadência. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que, embora a nulidade possa ser suscitada também em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, se a execução for ajuizada após o decurso do prazo decadencial da ação de nulidade, a defesa da parte executada fica limitada às matérias especificadas pelo artigo 525, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sendo vedada a invocação de nulidade da sentença com base nas matérias definidas no artigo 32 da Lei de Arbitragem. Segundo a ministra, no caso julgado, a ação de cumprimento de sentença arbitral foi ajuizada após o decurso do prazo decadencial de 90 dias. Por isso, ao manter o acórdão do TJ de São Paulo, a magistrada destacou que o cerceamento de defesa
não é uma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o que impede o reconhecimento da validade da impugnação à sentença arbitral. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão do TSE. Uma ótima noite. Até amanhã.